o nosso papel aqui, e nas mais diferentes cidades em que eu trabalhei, sempre falo, nós temos que lembrar que um veículo ele tem muitas cidades para cobrir, né? Então, ainda mais na região metropolitana de Campinas. Então, mesmo que a matéria que foi ao ar na TV, ou que foi publicada no jornal impresso, foi divulgada pelo rádio, não ficou exatamente como nós gostaríamos, ou achávamos, ou entendíamos ser o correto, vale a pena brigar? Vale a pena se indispor? É claro que se a verdade ali estiver comprometida, você envia uma nota, fala, olha, aqui há um erro de informação. Isso, e naturalmente o bom profissional que está na redação vai fazer a correção. Isso é comum, Sim. isso é comum. Mas muitas vezes é aquela frase, poderia ser diferente. O poderia ser diferente, aí é uma questão de interpretação. Eu, antes, e isso é característico, muito, uma característica muito forte da minha trajetória profissional. Olha, eu respeito muito o papel da imprensa. E acho que as redações, elas, quando erram, elas. E a maioria dos profissionais são sérios, existe um compromisso de corrigir a informação. Agora, o que eu sempre tentei evitar é o desgaste entre o agente político, no caso, vamos citar o prefeito, Uhum. que ficou bravo com um jornalista por conta de uma determinada publicação. Aí eu falo, olha, todo mundo pode errar. Então a gente tem que avaliar o erro que é intencional e o erro que é ocasional. Então, depois de 23 anos de carreira na assessoria de imprensa, na comunicação política, trabalhando em campanhas eleitorais, atendendo diretamente prefeitos no exercício do mandato, eu sempre digo que é importante respeitar e saber lidar com a crítica. Porque a crítica também faz com que o agente político cresça. Edima, a gente fala do erro. O erro o erro é um fato. Então eu pego essa capivarinha aqui e falo que ela é um leão. E aí você apresentou ela como uma capivara, mas o repórter foi lá e relatou como um leão. Aí tem que ter a retratação. Não é uma capivara. E quando é a opinião, você apresentou a capivara. Só que na análise do repórter, ela é mal feita. É uma capivara, mas eu não gostei dela. Não gostei do jeito que ela foi, não gostei do jeito o quanto ela custou. Aí que vem o papel do assessor, porque daí o prefeito ou político, quem for, não tá num erro, aí tá numa opinião. Como é que é tratar isso com esse agente político quando vai para uma opinião? Que não tá errado, é apenas uma opinião. Eu não gostei dessa capivara. Na verdade, eu gosto, viu, Vitor? Fica tranquilo, é só um exemplo aqui do que eu tô usando. Como é que é conversar com um agente político, não sendo uma retratação de um erro, mas é uma questão de uma opinião de um repórter, de um apresentador? Eu acho que o maior desafio do profissional de comunicação que assessora diretamente um político no dia a dia, então, seja ele um vereador, seja ele prefeito, governador ou presidente da República, ou um deputado estadual ou federal, é mostrar sempre que há crítica. É claro que ninguém gosta de ser criticado, muito menos o agente político. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Tanto no ambiente privado como na área pública. Mas aqueles que suportam a crítica, aqueles que não reagem de maneira intempestiva e exercem o controle das emoções, esse agente político tem muito mais chance de crescer na vida pública. Porque não é impossível você crescer na vida pública, alçar novos voos, se você for incapaz de lidar com as críticas. Então, o papel do profissional de comunicação, e aí eu vou dar um exemplo prático, e isso eu já fiz muitas vezes em diferentes cidades, com diferentes prefeitos.
vale a pena pegar o telefone e ligar e brigar e aí você gerar uma antipatia na redação? Isso não quer dizer que a redação... nós estamos falando de interpretação, não do erro. Sim. Né? Então, mas poderia ser assim, eu acho que aqui tem uma maldade. Mas não há um erro de informação. Então, eu falo muito isso para os agentes políticos, especialmente os prefeitos. Vamos tentar fazer de uma forma diferente para que consigamos despertar o respeito dos jornalistas que estão na redação. Então, isso é muito importante. É ter essa compreensão. É fácil, não é? No calor da emoção, muitas vezes, uma notícia não cai bem. Não é isso. Porque o prefeito, especialmente, ele é cobrado não só pela imprensa, ele é cobrado diretamente pelos moradores. E ninguém resolve todos os problemas. Nenhum gestor público consegue resolver todos os problemas. Seja de uma cidade, de um estado ou de um país. Então, o gestor público, ele é sempre muito cobrado. E é claro, ele está sempre num ambiente de tensão, dependendo o clima político na cidade. Vamos falar mais de eleições municipais, né? Então, trazendo para o município. Agora, ele tem que entender, Flávio, de maneira prática e objetiva, que não é um bom negócio reagir de maneira grosseira, de maneira intempestiva, ou em tom de ameaça.